noite. Venho aqui fazer mais uma resenha de um livro. Dessa vez é de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro de um escritor israelense. O nome dele é Yuval Noah Harari ou Harari. Enfim, não sei qual que é a pronúncia adequada do sobrenome, mas eu costumo falar Harari. E aí, esse escritor, nascido em 1976 em Israel, é um escritor jovem e um escritor que já emplacou 3 best-sellers, que são Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus e 21 Lições para o Século XXI. E todos os 3 livros, eles são interligados, né? E são igualmente interessantes, impactantes e nos trazem vários questionamentos. Na verdade, mais questionamentos do que respostas, sabe? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do primeiro livro, que é o Sapiens, e o tanto que esse livro ele é interessante, impactante e intrigante, né? Excede as expectativas da gente. A capa dele é uma capa que remete à marcha evolutiva que Darwin descreve na teoria da evolução das espécies, ou seja, desde quando, conforme dados de estudos científicos, a gente seria originado de primatas e essa evolução até o Homo sapiens, né? Aquela marcha evolutiva com as figuras desde o primata até o Homo sapiens. E aí tem essa imagem, essa figura na capa. Então, quando você pega o livro, a imagem que a gente tem, a ideia que a gente tem é de que vai ler um livro muito focado em biologia. E ao contrário, é um livro focado em história, na história da humanidade. Em 3 grandes revoluções: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. E aí são esses 3 nortes que o livro traz, e eu vou tentar explicar de uma forma resumida o que eu entendi, o que eu depreendi da leitura do livro, né? Eu fortemente indico a leitura dele para as pessoas que gostam de entender um pouco da nossa história, da história da humanidade e como que a gente chegou a ser a espécie dominante do planeta e por quê. Então, assim, é um livro muito interessante, tem 400 e tantas páginas, mas a leitura é fluida, é uma leitura tranquila e, como eu disse, deixa tantas indagações na gente que eu acho que a maior dificuldade dele é o tanto que ele não resolve as questões. Ele nos dá um norte, mas deixa a gente em aberto para explorar as respostas, né? Então vamos lá. A primeira grande revolução, que é a revolução cognitiva, eu fiz um resumo. Eu tenho um blog de literatura também, onde eu faço essas resenhas de livros que eu li, e aí eu fiz uma resenha do Sapiens, e é com base nessa resenha que eu vou falar. Quando eu não estiver falando diretamente para você, estiver lendo, eu estarei lendo essa minha resenha, tá bom? Mas aí vamos começar com a parte em que eu falo sobre a revolução cognitiva, né? Dentre os diferentes hominídeos que compartilharam a Terra, apenas os sapiens prevaleceram, uma supremacia atribuída à capacidade única dessa espécie de utilizar a linguagem e a imaginação. Essa habilidade não apenas os destacou na criação de mitos e na prática da teoria da fofoca, o que é um pouquinho engraçado quando ele fala que um dos fatores da evolução da nossa espécie é a capacidade de fofocar. E essa capacidade de fofocar foi um diferencial entre nós e outros hominídeos, por exemplo. É engraçado,
mas a gente vê que tem total lógica, sabe? A explicação dele é absolutamente lógica. Mas não deixa de ser uma graça isso, né? Mas também desempenhou um papel crucial na coesão social. Harari ilustra essa ideia mencionando que a coesão efetiva em grupos com mais de 50 indivíduos requer a capacidade de criar uma narrativa compartilhada, uma ficção que dê sentido à coletividade. Ele usa a ideia dos 150 indivíduos porque os primatas conseguem também reunir um grupo, mas não tão grande, não consegue reunir um grupo de mais de 150, 200 indivíduos. Nós conseguimos reunir grupos de milhares e milhões de pessoas. E isso se dá à nossa capacidade imaginativa, a capacidade cognitiva nossa e a capacidade de criar mitos. Esses mitos, eles nos ligam coletivamente. E essa ligação coletiva, ela forma as sociedades, as civilizações, os impérios, os estados, tudo que a gente conhece. A ideia de supremacia, de soberania, a ideia de soberania está vinculada às ideias imaginativas que nós, como sapiens, somos capazes de ter. A gente criou todo um arcabouço de imagens, ideias e mitos que criaram as nossas civilizações ao longo dos séculos, dos tempos e até hoje, né? E aí vamos lá, ele cita a Piaget porque ele quer explicar pra gente por que é imaginativo o mundo que a gente vive. É um mundo de ideias, e ideias que associadas, que em grupos sociais, elas criam as figuras que a gente entende como pessoa jurídica, Estado, soberania do Estado e impérios, né? Tudo isso vem das ideias que nós, como grupos, como espécie dominante e capaz de cognitivamente agir, conseguimos criar. E a Piaget é um exemplo disso. A Piaget só existe porque nós acreditamos que ela existe. Nós acreditamos que existem empresas, então elas existem. Então, tudo isso, todo esse universo criado, jurídico, ele é criado num contexto de mito e de teoria. Aí é engraçado porque quando a gente lê o livro, a gente começa a questionar tudo. Aí eu sou advogada, eu comecei a questionar até as jurisprudências. Eu comecei a questionar as decisões judiciais, as leis, como elas são criadas. E elas são criadas porque nós, como sociedade, entendemos que podemos criar essas leis. Porque criamos a ideia de que as leis, para existirem, ela precisa de um rito. O rito é passar por um legislativo, e esse legislativo tem ritos, e esses ritos têm que ser seguidos, e se forem seguidos, então, de fato, coletivamente, a gente criou a margem ou a ideia de que aquilo pode existir. Se não estiver dentro dessa redoma que a gente vai criando com a nossa imaginação, não existe. E aí eu fiquei por uns dias assim muito arrebatada com essa ideia de que todas as coisas existem porque elas existem na ideia e coletivamente a gente acredita nessa ideia. E que se a gente mudar de ideia coletivamente, elas não vão existir mais. Então, vamos supor uma ideia de uma decisão judicial que ela gera uma repercussão no mundo jurídico em que qualquer situação que seja parecida com aquela julgada naquele dia que gerou aquela repercussão, ela terá que ser decidida da mesma forma. Todo mundo concordou com isso. Todo o judiciário concordou, os advogados concordaram, as partes aceitaram, mesmo que tenham eventualmente questionado, esses questionamentos foram derrubados, então virou uma verdade. Todo mundo, quando julgar tal ação, o entendimento é esse. Até que um dia alguém, de alguma forma, questione isso de uma forma tão profunda que todo mundo concorde com esse questionamento. Aí, se todo mundo mudar de opinião sobre esse questionamento,
de fato, aquela repercussão que era geral muda, ela não é mais, e a próxima que vai ser. E isso já existiu no mundo jurídico, por exemplo, quando todo mundo achava que era certo escravizar as pessoas, que que um grupo social podia escravizar outro grupo humano, e que isso era legal, isso era razoável, isso era normal. Então todo mundo concordava que aquilo era normal, que escravizar as pessoas era normal. Até que um dia as pessoas começaram a questionar isso e achar absurdo e achar não lógico, começaram a criar teorias, criar estudos e leis que diziam que aquilo não era normal. E aí tudo mudou, não era mais normal escravizar as pessoas. Ele traz isso muito marcado através de duas leis. Uma, o Código de Hammurabi, a outra, a Declaração da Independência Americana. São duas legislações separadas por 3.000 anos, no mínimo, e que abordam essa temática de forma diferente. Enquanto todo mundo, na época do Código de Hammurabi, por muitos séculos, entendeu que era possível escravizar as pessoas, era possível. Era juridicamente um tema plausível. E era discutido isso em tribunais, questões de proprietários de seres humanos que discutiam alguma questão eventual relacionada àquela propriedade, que era um ser humano. E só para trazer uma informação para vocês, Voltaire, que era um filósofo iluminista, ele tinha ações no mercado de escravos. Olha que loucura. Então era algo natural, algo que não se questionava, que juridicamente era razoável, até que não foi mais. E quando coletivamente deixou de ser, coletivamente passou a ser um crime você escravizar um outro ser humano. Algo que deveria ter sido ocorrido desde o primórdio da civilização, passou a ser naturalizado como um crime depois especialmente da Declaração da Independência Americana, também das ideias da Revolução Francesa e do Iluminismo. Mas olha só que loucura. No Brasil, isso só aconteceu em 1888, de forma final, né? E, enfim, mas esse pensamento dele é muito lógico, é racional, né? As ideias, os mitos, quando eles são partilhados coletivamente, eles viram a realidade, né? E aí, vamos lá. A transição da vida. O livro sugere uma dualidade intrigante, enquanto a capacidade de mudar coletivamente de pensamento oferece clareza de pensamento e potencial para a evolução, também traz consigo a angústia de que, se direcionada para ideias absurdas, pode resultar em perda e desorientação. Imagine se todo mundo resolver de novo que é natural alguma prática criminosa, hoje considerada criminosa com base na Declaração dos Direitos Humanos. Já pensou o absurdo que seria? Enfim, essa questão do que nós somos capazes de fazer por causa da evolução cognitiva, da nossa capacidade imaginativa, é muito importante, principalmente no mundo em que as mídias sociais elas são tão presentes e divulgam tantas notícias muitas vezes falsas, né? Então vamos lá, agora vamos para a Revolução Agrícola. E a Revolução Agrícola é abordada por Harari em Sapiens como um marco da história humana, mas não sem ressalvas também. Anteriormente, os Sapiens viviam em pequenos grupos, focados na sobrevivência pela caça e coleta. Com o advento da agricultura, surgiram povoados e cidades ao longo do tempo, indicando uma mudança significativa no estilo de vida da espécie. No entanto, Harari argumenta que essa evolução não trouxe apenas benefícios, contrariando a ideia de que todo progresso é inquestionável. Ele alega que a Revolução Agrícola trouxe consigo uma perda de felicidade, porque, embora tenha aumentado a oferta de alimentos, a possibilidade da oferta de alimentos
permitido o crescimento populacional, também resultou em conflitos que foram intensificados entre os humanos e uma redução na diversidade alimentar. A base alimentar, inicialmente, a gente sabe que foi trigo, muito utilizado, foi uma planta facilmente cultivada, e outras também, mas aí diferenciou muito dos hábitos dos caçadores-coletores, e a mudança para a agricultura trouxe novas preocupações e responsabilidades para o ser humano, que eram como lidar com condições climáticas, ciclos de plantas e a necessidade de arar terra. Esse aumento na carga de trabalho contrasta com o estilo de vida nômade, que inicialmente era aquele estilo de vida para o qual, como espécie, nós fomos criados. E era, obviamente, menos exigente e mais fácil de ser alimentado, suprido, né? Harari aborda de maneira penetrante essa dicotomia entre a evolução da revolução cognitiva para a revolução agrícola e o quanto, apesar de ter sido bom para a espécie, não pode ter sido, em muitos aspectos, bom para os indivíduos. E isso a gente vê em muitos estudos, essa dificuldade que a gente encontra de ter tempo para viver, porque a gente tem que dedicar ao trabalho boa parte da nossa vida, e isso é um fator de infelicidade, embora nós não consigamos tirar da nossa existência a necessidade de trabalhar para ter dinheiro, para conseguir comprar as coisas, para conseguir viver nessa sociedade capitalista que a gente vive. Agora nós vamos falar da revolução científica. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a revolução, sobre a questão do patriarcado e do racismo, que ele aborda também no livro. Harari aborda de maneira provocativa a questão do racismo e patriarcado, especialmente ao explorar a origem da escravidão dos povos africanos. Ele sugere que inicialmente a escravidão foi justificada por uma suposta superioridade biológica dos povos africanos. O surgimento controverso do argumento é apresentado pelo autor de uma forma muito perspicaz. Do ponto de vista biológico, a resistência física dos povos africanos foi interpretada como uma vantagem, mas essa vantagem biológica tornou-se uma desvantagem político-social. Harari destaca a contradição intrínseca desse raciocínio, onde uma característica que poderia ser considerada como uma força biológica foi distorcida e explorada para justificar a subjugação do povo africano. Ao abordar esse tema sensível, o autor convida o leitor a questionar as origens e fundamentos do racismo, desafiando as narrativas tradicionais e destacando a complexidade que envolve a construção social de hierarquias. Essa análise contribui para a compreensão crítica do papel desempenhado pelos argumentos biológicos na perpetuação de sistemas de opressão e exploração ao longo da história. Sobre o patriarcado, ele faz uma análise de que sugere que o patriarcado poderia ser dividido em 3 formas de explicação. Primeiro, pela superioridade física dos homens. No entanto, ele aponta uma falha nessa explicação porque cargos políticos ao longo de toda a história da humanidade e sacerdóticos, por exemplo, sempre foram desempenhados por homens. E não necessariamente precisaria de ser desempenhado por homem se fosse usada essa questão aí de que os homens seriam superiores por questões físicas, né? A segunda teoria examinada é a da agressividade, em que o patriarcado surge porque a agressividade é uma prevalência do patriarcado e que poderia haver uma desvantagem ou uma vantagem nas redes de cooperação entre os sapiens. Só que isso também é um ponto que se questiona porque seria o contrário, né? A falta de agressividade é que poderia sim, de fato,
levar a uma vantagem nas redes de cooperação entre os sapiens. E se isso não ocorreu, independente da agressividade que é atribuída aos homens, ao sexo masculino, houve essa cooperação, então é questionável se é a agressividade que criou a cultura do patriarcado. Ao mesmo tempo, Harari questiona a cultura, a ideia de que o gene patriarcal existe, sugerindo que características biológicas poderiam ser responsáveis pela formação de sociedades patriarcais. No entanto, a falta de comprovação científica para essa teoria enfatiza que nenhuma das três teorias é de fato conclusiva e justifica a vitória do patriarcado ao longo dos séculos. A gente sabe que existem culturas matriarcais. No Antigo Egito, os egípcios entendiam que as mulheres podiam ser governantes, que as mulheres podiam ser faraós e estavam em pé de igualdade com os homens. Nós temos culturas análogas que são matriarcais também na Indonésia, na China, mas a maioria, num contexto geral, global, as culturas são patriarcais. E por que elas são patriarcais? Até hoje não se consegue explicar de uma forma absolutamente conclusiva. E aí, vamos lá, Harari explora a ideia de unificação da humanidade em Sapiens, destacando o papel crucial desempenhado por elementos como dinheiro. Vamos lá. Impérios e religiões universais também estão nesse processo. O autor ressalta que o dinheiro é o maior instrumento e sistema de confiança já inventado. Uma ficção que sustenta o crédito e impulsiona ciclos de reinvestimento e audácia. Exemplos históricos. Temos as grandes navegações que ilustram como a confiança no dinheiro possibilitou expansões e explorações. A análise de Harari sobre impérios como Roma, o Império Islâmico e Europeu destaca sua função na construção de uma cultura imperial fundamentada em mitos compartilhados. É aquilo que eu falei no início. Quando todo um grupo começa a acreditar em uma ideia, essa ideia se torna real. E aí, essa ideia que se torna real, se torna o norte desse grupo. Todo mundo acredita que o dólar, em algum momento da história, foi uma moeda universal. E ela foi. Todo mundo acreditou que, em algum momento, o mineral ouro era instrumento universal de troca e o dinheiro universal, até metade do século XX. E foi. Né? E por quê? Porque a gente acreditou, a gente escolheu o ouro e ele era o padrão e ponto. Se a gente tivesse mudado de ideia e não fosse mais o ouro, mas algum outro mineral qualquer, seria como foi também foi definido no início da colonização do Brasil, que o pau-brasil era um instrumento de troca, e foi. Quando os brancos vieram para o Brasil e encontraram os indígenas, eles trocaram com os indígenas quinquilharias. E aquilo para os indígenas tinha um valor inestimável. E tinha. Talvez para os brancos eram quinquilharias, mas para aquele povo ancestral não era. E aí o que ocorre? Com base nisso foi feita trocas comerciais. Ou seja, as ideias e os mitos que nós somos capazes de criar através da nossa capacidade cognitiva. E aí, vamos lá, mais um pouquinho. Eu sugeri, nesse texto meu, a leitura de um livro que se chama Servidão Voluntária, de Etienne de La Boétie. Esse livro é maravilhoso e ele traz uma luz sobre os mecanismos psicológicos subjacentes que sustentam regimes opressores. Esse livro, ele traz um enriquecimento e a leitura crítica nos traz uma noção do porquê muitos povos escolheram a subserviência ou não escolheram, foram escolhidos, né? Tem um vídeo
do professor Leandro Carnal sobre o livro, que pode fornecer uma perspectiva adicional e enriquecedora para a compreensão das ideias apresentadas por Lavoisier. Explorar diferentes fontes e perspectivas complementares pode ampliar o entendimento sobre o tema discutido no livro de Harari, que é essa ideia de que as pessoas, de maneira voluntária, submetem-se ao poder autoritário. Agora vamos lá. Eu quero chegar na Revolução Científica, que destaca a ideologia por trás do progresso científico. Ele argumenta que impérios favorecem pesquisas que se alinham aos seus mitos compartilhados, ressaltando como as descobertas científicas muitas vezes refletem e reforçam as narrativas culturais e políticas de ideias de povos dominantes. Ou seja, um país que domina, que é uma cultura que de alguma forma tenta dominar outras culturas e que tem uma ascensão sobre outros povos, eles vão fazer pesquisas científicas com base naqueles mitos deles, né? Nesse mito dessa cultura que são arraigados, que fazem a conexão desse povo, e esse povo ele desenvolve as pesquisas científicas voltadas para aquelas ideias deles. Uma questão central levantada pelo autor é a possibilidade de pôr fim aos sapiens. Ele questiona se a revolução científica, impulsionada por avanços na tecnologia, biologia e a busca pela imortalidade, pode eventualmente levar à extinção da espécie. Harari explora como o ser humano está explorando o aprimoramento genético, a inserção de elementos inorgânicos no corpo e o casamento de tecnologia com biologia para superar as limitações do Homo sapiens. O livro baseia-se na tentativa de compreender a organização dos sapiens, suas ordens sociais, modificações, habilidades e ações ao longo da história. Harari oferece uma narrativa argumentativa interdisciplinar envolvendo diversos campos da ciência, proporcionando principalmente a biologia, para explorar as complexidades da evolução humana. Vou falar muito da coceira na garganta. A teoria subjacente de Harari aborda como o Homo sapiens surgiu, suas condições atuais e especula sobre o futuro da espécie. Ele posiciona a insatisfação como a raiz profunda da realidade humana, vinculando a evolução. Essa abordagem multifacetada busca não apenas compreender o passado, mas também lançar luz sobre as possibilidades e desafios que o futuro reserva para a humanidade. Em suma, Sapiens oferece uma perspectiva sobre a trajetória da humanidade, questionamentos dos mitos, analisando as revoluções e explorando o papel de insatisfação na revolução contínua do Homo sapiens. E é engraçado porque em dado ponto do livro ele aborda também as questões das religiões. Eu não falei aqui, eu acho que eu pulei em algum momento, porque eu falo no resumo, mas eu não achei, então eu vou falar por mim mesmo. Ele questiona as religiões, e um dos pontos de diferencial dos sapiens para outras espécies de hominídeos é o fato do mito. E o mito está muito agregado às ideias desse ser superior, né, que nós entendemos como Deus. Alguns entendem, outros não. Eu acho interessante o fato de que Harari ele é ateu. E essa perspectiva do ateu sobre as religiões, eu acho que em muitos aspectos é melhor do que daquelas pessoas que têm algum viés. Eu, por exemplo, que sou cristã, tenho um viés, obviamente, por cristianismo. E embora a nossa sociedade ocidental ela se sedimenta nas bases morais judaico-cristãs,
nós temos outras grandes religiões também, que são religiões monoteístas ou religiões politeístas, que são bases das culturas respectivas desses povos, né? E a gente vê como essas narrativas criadas desde os primórdios dessas respectivas civilizações moldam a forma como eles existem hoje. Então, a forma como o Oriente se porta diante de uma deidade é diferente do que a forma como a cultura judaico-cristã se porta. E isso está no cerne da onde surgiu a ideia de religião de cada povo, né? Eu vou depois, em algum momento, falar um pouco mais sobre a religião. Sapiens destaca como um sistema de normas e valores humanos fundamentado em uma crença em uma ordem sobre-humana. Ele estabelece 2 critérios distintos para caracterizar a religião. A base em uma ordem sobre-humana, que não é fruto de caprichos ou acordos, e aí eu lembro agora, ele fala sobre o futebol. O futebol não é uma religião. Embora o futebol tenha regras, tenha ritos, tenha leis, tenha tudo muito próximo a uma religião, ele não é uma religião. Por quê? Porque os seres humanos sabem que eles criaram o esporte. Agora, com relação a Deus, isso não foi criado pelos seres humanos. A gente entende que Deus é algo inalcançável pela mente humana e não foi criado pelos seres humanos. Então, aí está o que diferencia uma religião, acreditar em um Deus e acreditar em algo que a gente mesmo criou, né? E tá aí essa distinção. Ele fala o seguinte, que embora o esporte, que é o futebol, tenha suas próprias regras, cerimônias e rituais, não é considerado uma religião, porque os seres humanos são conscientes de que eles próprios inventaram o futebol e as regras podem ser alteradas por entidades humanas, como a FIFA. Harari ressalta que religiões têm a função de guiar comportamentos morais. Ele caracteriza as religiões modernas como sincréticas, agonistas, teístas e como maniqueístas. Além disso, ele propõe uma visão crítica ao sugerir que sistemas de crenças como liberalismo, ele entende que liberalismo é uma religião, que comunismo é uma religião e que capitalismo é uma religião. Ele, ao fazer a diferença do que seria uma religião e do que não seria, ele coloca o comunismo, o capitalismo, o liberalismo como religiões. E isso é confuso, né? Até agora me deu um nó na cabeça, mas isso está lá, ele faz o desenho, inclusive, dessa explicação, porque que ele entende que o comunismo seria uma religião. Harari, essa analogia destaca a influência profunda desse sistema no comportamento humano e na estruturação da sociedade, questionando a natureza e a origem das crenças que orientam nossas vidas. Bom, essa é a minha análise superficial de 30 e tantos minutos de um livro incrível, uma jornada mesmo, que a gente deve ler. E eu sou suspeita, né? Eu amo ler e eu me tornei uma pessoa muito mais crítica e muito mais capaz profissionalmente depois de voltar para esse universo da literatura e da leitura profunda. Esse canal que eu criei tem o objetivo de difundir isso, o amor pela leitura, pela análise de clássicos, por essa paixão que é a leitura, né? Espero que vocês gostem da minha análise e que leiam o livro. Sinceramente, nada supera a leitura de um livro dessa envergadura. Boa noite, até a próxima.